Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, no nome poderoso do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Que madrugada poderosa. Como que está a expectativa de vocês para o nosso jejum de Esther? Bom, a proposta é nós começarmos hoje, né? Aqueles que puderem, né? Que hoje for complicado, comecem amanhã, amém? Mas o interessante é nós fazermos esses 3 dias para a gente consolidar o quê? Consolidar os 12 dias de primícias, né? Então eu vejo como, né, a cereja do bolo nós entregarmos isso como primícia, amém? Né? Ao Senhor, né? É um sacrifício muito grande ficar 3 dias sem comer, sem beber, ou só na água, ou só naquele terceiro formato. De qualquer forma, é bem sacrificial e vai ser poderoso, eu tenho certeza disso. Amém? Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso, tá? Abram comigo já em Daniel, capítulo de número 11. Você que tem a sua Bíblia aberta, abra Daniel, capítulo 11. Gente, a chave para qualquer jejum é aumentar o nível de consciência. O que é isso? Começar já a falar para você mesmo, sabe? Que nós vamos viver esse jejum, vai ser poderoso, que Deus vai te sustentar, certo? Então, é muito importante a gente estar falando para nós mesmos, né? Aumentando o nosso nível de consciência. Tipo, esse jejum eu vou fazer, vai ser tranquilo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que você pode fazer? Você pode estar já alimentando a sua mente, né, de coragem, de ousadia. Vai ser tremendo. Vai ser 3 dias que Deus vai falar comigo. Eu vou ler a palavra de Deus. E, gente, se você ficar ocioso, sem fazer nada, então lá no PDF de vocês, tem uma oração para você declarar 3 vezes ao dia. Mas, além daquilo, você precisa traçar o quê? Uma estratégia de como você vai buscar Deus. Então, você pode, falar, Deus, eu vou fazer 3 orações, vou declarar essas orações 3 vezes ao dia, vou orar 3 vezes ao dia, vou ler a história de Esther, vou ler talvez Provérbios, não sei, mas você precisa ter ali, tá? Ali uma estratégia, amém? Certo? Glória a Jesus. Aleluia. Então, você vai já falando para sua mente que você vai aguentar, que Deus que vai te suprir, que você vai se fortalecer na palavra de Deus. Amém? Nós vamos manter o devocional tranquilo, nós vamos manter a oração da madrugada normal. Amém? E eu estava aqui questionando com o apóstolo se manter a ceia na madrugada ou não, tá? E aí nós decidimos que nós vamos manter a ceia, certo? Porque tem um impacto sobrenatural. Só, gente, que a ceia é o mínimo. É um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de bolachinha ou uma tirinha, né, de pãozinho, só na hora que a gente tá ali na madrugada ceando, tá? Então, a gente estava nesse debate se faz, se não faz. Então, nós vamos manter a ceia, certo? Mas eu não quero que você faz igual a pastora Nani, né? Um dia eu vi a Nani ceando com um copo, né? Com um copo cheio de suco de uva, né? De uns 200 ml de suco de uva, meio pão. Aí não é um almoço, né? Aí você já quebrou o jejum, tá? Então, vai ser a ceia igual... Amor, tem ali, ó. Pega ali. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Então, a ceia é um pouquinho assim, ó. Esse tantinho de suco de uva, certo? Aqui tem esses daqui, ó. Talvez você ache para comprar, ó. É um pedacinho, ó. É bem pequenininho mesmo, ó. Quase uma unha, ó. Certo? Certo? Então é isso, certo? Nós vamos manter a ceia, tá? Porque a ceia é um memorial de Cristo, nós não vamos deixar de fazer na madrugada, certo? Então, só não vão abrir legalidade na ceia, né? Igual eu contei para vocês. Mas um copo de 200 ml de suco de uva, meio pão francês, aí é uma janta. Amém? Glória a Deus. Bom, eu e o apóstolo estamos pensando em entrar agora após o almoço. 2 horas da tarde, né?
uma hora, né? Então a gente está vendo. Ontem tomei bastante água. Espero que você tenha tomado muita água, tá? Certo? Glória a Deus. Aleluia. Gente, na verdade o jejum de Esther é sem nada, mas como eu sou a fomentadora, né? Eu que estou trazendo aí esse formato do jejum, nós estamos deixando liberado. Mas se você não quiser fazer, não quero fazer sem suquinho de uva e sem né? Você não quer ceiar, então você não ceia, amém? Tá? Mas quem quiser ceiar, que ceia, tá bom? Eu vou deixar aberta a ceia pra gente estar fazendo na madrugada, tá? Mas com essa maturidade, tá bom? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Gente, você passar mal, dor de cabeça, eu trouxe um testemunho aqui da Bruna. Ontem, a hora que terminou, a Bruna mandou um testemunho que ela passou mal no segundo dia e ela começou a clamar a Jesus para tirar a dor de cabeça dela, para tirar a ânsia de vômito, e Deus veio e restaurou ela. Ela conseguiu ficar até o terceiro dia sem dor de cabeça, sem nada, tá? Então Deus vai sustentar vocês. E gente, pega a folha de vocês e coloquem que você vai começar, você que vai fazer o jejum de Esther original. Coloquem lá, caso eu esteja muito debilitado, depois de orar, depois não consigo, aí você abre lá o segundo formato, amém? Certo? Nós vamos estar fazendo assim, amém? Glória a Jesus. Abram comigo Daniel 11, vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, nós te glorificamos por mais uma madrugada onde o Senhor bradou. Obrigado, Jesus, por cada intercessor que o Senhor tem levantado. Pai, eu quero declarar que toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Pai, obrigada, Senhor Deus, por cada devocional que nós fazemos aqui todas as manhãs. Pai, continue falando conosco de maneira sobrenatural. Pai, vem trazer um estrondo, Senhor Deus, dentro desse jejum de Esther, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, nos alimentar com a Tua palavra, com os Teus louvores, e que a Tua presença seja suficiente para aquilo que o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo e a nossa mente anseiam. Senhor, abra os céus de revelação, fala conosco de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos fazer o nosso devocional, depois a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. O PDF está lá no grupo, amém? Já comecei o meu jejum, glória, amém, pastora Fabiana, glória a Deus, eu fico muito feliz por você, aleluia, glória a Deus, aleluia. Daniel 11, amém? Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário o Medo. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei, muito mais rico que os outros, e ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então, só para uma coisa aqui, tá certo. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge do seu poder, o seu reinado será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois o seu império será arrancado fora e entregue a outros. Agora eu estou no capítulo 5, Daniel 5. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam. Mas quando um de seus parentes se tornar rei do sul, ele reunirá um exército e entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito,
levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para a sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Estou no 11 agora, tá? Daniel 11:11. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército do reino reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. E nessa ocasião haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. Eu estou agora em Daniel 11:16. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará a sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com a sua insolência e o fará retirar-se. Envergonhado, ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira e nem na batalha. Eu estou agora no Daniel 11:21. O próximo a subir no poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança com promessas enganosas. Fará várias alianças, apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre os seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então, juntará coragem e reunirá um grande exército contra o reino do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos, decididos a fazer o mal. Esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações, mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então,
No tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonaram a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário e acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança. Mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Eu estou agora no Daniel 11:33, amém? Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos dos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros, dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro. Atacará fortalezas mais poderosas, honrará os que se sujeitarem a ele, e nomeará para cargos de autoridade, e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do sul atacará com carros de guerra e os seus condutores com muitos navios, e invadirá várias terras e as arrasará com uma inundação. Entrará na terra gloriosa, e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países, e nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si o ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegarão notícias. Eu estou agora, Daniel 11:44, no final do texto, no final do capítulo. Mas então chegarão notícias do leste e do norte, que o deixarão alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o monte santo e glorioso do mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará o seu fim e ninguém o ajudará. Amém? Então amanhã nós ficamos com o capítulo de número 12, tá? Então, do que se trata aqui o 11, tá? Descreve aqui de forma profética os conflitos políticos e militares dos tempos futuros, né? Entre os reinos que se levantariam após o Império Persa, tá? Então o capítulo aqui está focando o quê? Numa disputa entre o rei do norte e entre o rei do sul, e marcada por alianças frágeis, ou seja, vai casar para poder manter a aliança, como vocês viram aqui no texto, né? E aí a gente vai ver que o rei do norte e o rei do sul vão tentar manter essa aliança, mas isso aí não vai ser o suficiente. Então, esse texto aqui mostra, né, dessas alianças futuras, dessas estratégias políticas, né? Então revela, né, que no futuro vai ter esse rei do sul, esse rei do norte, que eles vão estar agindo com astúcia, com orgulho, com violência, com prepotência, certo? E eles, né, vão perseguir o povo que é fiel a Deus, tá? Né?
a gente vê que tanto, né, esses dois reinos, eles vão causar muita perseguição contra o povo de Deus. Amém? Deixa eu ver o que mais. Bom, o texto, né, ele trata mais sobre essa questão, tá? Política, governamental, futurista, né? Desse rei do norte e desse rei do sul. Então, a gente vê que o texto de Daniel 11 traz uma revelação apocalíptica muito bem detalhada, né? Ainda que a gente não consiga entender qual será esse reino do sul, qual será esse reino do norte, a gente vê que haverão dois reinos, tá? Que vão tentar manter as suas alianças entre si, para se manter no poder, e vão perseguir muito os santos, o povo de Deus. Amém? Então, é isso que trata Daniel 11, tá? A gente vê que é uma palavra profética, uma palavra a nível escatológico do que está por vir, né, nos tempos do fim. Amém? Então, amanhã nós vamos ler Daniel 12, que aqui tem como subtítulo o tempo do fim, aí depois a gente já vai para Oséias e os outros livros proféticos. Amém? Bom, eu quero entrar aqui agora na questão da história de Esther, né? Então, se você nunca leu a história de Esther, abre agora com a sua Bíblia, eu vou resumir para vocês, eu não vou ler, tá? O livro da história de Esther, e a gente vai bater um pouquinho mais agora sobre a questão do jejum de Esther, tá? Então, Esther tá lá depois de Neemias, antes de Jó. Abram comigo. Depois de Neemias, antes do livro de Jó, Esther. Então, Esther são 10 capítulos, tá? Então, é bem grandinho, então eu não vou ler com você, tá? Esther capítulo 1. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou resumir para você o que acontece aqui na história de Esther. A gente vê, né, o rei Xerxes, e também chamado rei Assuero, ele está nessa época governando sobre o Império Pérsia. E aí ele vai destituir a rainha Vasti, porque ele manda chamar a rainha Vasti para um banquete, tá? E aí ela desobedece. Então, porque ela não vem para o banquete, ele destitui a rainha Vasti, né, do trono, né, do reinado. Ela tá ali, né, como rainha do Império Pérsia, porque o rei Xerxes, o rei Assuero, é o rei, certo? Aí esse é o primeiro fato que acontece na história. E aí agora, ali, os conselheiros do rei pede para ele começar a buscar uma outra esposa. Então agora inicia um processo de escolher uma nova rainha entre, né, os jovens, né, ali do reino, né? As jovens vão ser apresentadas. E Esther, ela é uma jovem órfã judia criada pelo seu primo Mordecai. Então Esther tem o seu primo Mordecai como tio, certo? Como seu cuidador, como seu pai ali, certo? É a figura paterna que ela tem, porque ela é órfã. Então ela é criada pelo seu primo Mordecai, tá? Que ela é levada ao palácio, porque Mordecai trabalha no palácio do rei Assuero, ok? Então, primeiro fato, rainha Vasti é destituída, aí começa o processo de busca por uma rainha, e Esther é uma jovem judia que ela é levada pelo seu primo Mordecai ao rei, tá? Esther encontra favor. Então, quando Esther ela é levada ali, né, ela encontra favor, ela passa por um processo de preparação. Então, ali, para ela ser selecionada como rainha e chegar a ser aprovada, ela vai passar por todo um processo, certo? Ela vai se embelezar, então tem um tempo de preparação. Aí tem o dia lá que elas são as rainhas são apresentadas, né? As candidatas a rainha são apresentadas e ela é escolhida, ela é coroada, e ela não revela a sua origem judaica, ela não revela a sua origem por ser judia. Então ela é escolhida como rainha, ela acha favor, o rei fica apaixonado por ela, e ela não revela, tá, a sua origem, a sua nacionalidade, tá? E aí o seu primo Mordecai descobre uma conspiração contra o rei, né, nesse meio tempo, e salva a vida do rei. Mas naquele momento ele não é honrado por aquele feito. Então, né, o Mordecai descobre uma conspiração, que eles tinham pessoas ali conspirando contra o rei, mas ele nesse momento ele não é honrado, isso passa batido, tá? Isso é um ponto muito importante, tá?
Aí nós temos, dentro da história de Esther, um personagem chamado Amã, tá? É alguém que está, tipo assim, em uma alta posição dentro do reinado do rei Assuero, tá? É alguém que ele é promovido ali a um dos principais ali dentro do reinado, e é alguém soberbo, é alguém orgulhoso, que exige o que? Reverência, tá? Ele exigia que quando ele passasse, as pessoas, né, viessem se reverenciar a ele. Só que Mordecai se recusa a se curvar diante de Amã. Então, o primo, né, de Esther, o tio de Esther, ele vai se recusar a se dobrar, né? E ele fala, né, que ele só vai adorar, ele só vai se curvar mediante de Deus. E aí Amã fica com muito ódio. Então, Amã, cheio de ódio, tá? Aí ele começa a arquitetar, a planejar e exterminar todos os judeus, porque ele sabe que Mordecai era judeu. E por saber que Mordecai era judeu, ele começa a bolar um plano, tá? Certo? Para que o rei venha a assinar um decreto de morte contra todos os judeus. Então ele começa a conspirar contra o povo judeu. Agora eu não sei se você sabe, mas o povo judeu é o povo que Deus se revelou. Ou seja, o povo judeu é o povo primogênito de Deus. É o povo que é tido como primogênito de Deus. Amém? Tá? Então prestem atenção aqui. Quando Mordecai fica sabendo da sentença, então Amã, tá? Que é alguém que está lá na alta hierarquia no palácio do rei Assuero. Ele arquiteta toda essa artimanha para lançar esse decreto de morte contra os judeus. Quando Mordecai fica sabendo, tá? Mordecai fica sabendo dessa sentença de morte, tá? Mordecai manda chamar Esther, certo? Mordecai manda chamar Esther, e eu quero aqui ver essa passagem com você. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá. Tá. Vai agora em Esther 4, certo? Vai agora em Esther 4. Amém? Vai agora em Esther 4. Mardoqueu pede ajuda para Esther. Então vamos chegar aqui nessa parte da história. Então, o tio de Esther, né, o cuidador, fica sabendo desse decreto de morte. Então ele lembra que Esther está lá como rainha. Então Mordecai pede ajuda a Esther. Esther capítulo 4. Quando Mordecai ou Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu a cabeça de cinza e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que estava de luto. Então, tudo isso está acontecendo e Esther não está sabendo de nada. Então Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo os povos das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do pátio interno sem ser convidada está condenada à morte.
a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Havia uma lei nessa época em que qualquer pessoa que viesse falar com o rei sem ser convidado estava condenado à morte. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Aí Esther manda um recado para Mardoqueu. Agora Mardoqueu devolve o recado. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mas Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém? Essa passagem é tremenda. Amém? É poderosa. Então, ao saber da sentença, Esther ainda está com medo e ela fala: olha, quem se apresenta no pátio interno do rei, sem ser convidado, sem ser convidada, pode ser morto. E aí o tio dela fala: será que não foi por causa disso que Deus te colocou onde você está? Será que não foi para um tempo como este? Então Esther convoca um jejum de 3 dias para ela e para todo o povo judeu, tá? Esther entra na presença do rei, arriscando a própria vida. Amém? E aí, aqui que está a chave de tudo. Eu quero que você entenda que antes de Deus operar um milagre, há uma preparação. Antes de Deus trazer uma intervenção, Ele quer de nós um posicionamento. Então aqui nós podemos ver que o que nós podemos pegar de profético na história de Esther? Posicionamento antes da intervenção de Deus, posicionamento antes do milagre, posicionamento antes do livramento. Então, Deus ele pode mudar qualquer tipo de decreto, mas antes ele precisa nos alinhar. Antes Deus precisa do nosso posicionamento. O livramento começa quando alguém decide se posicionar. O livramento, a intervenção, a resposta de Deus, ela começa quando alguém decide se posicionar. E o jejum, queridos, de Esther é um posicionamento coletivo, tá? Então, Esther não chegou no palácio por sorte, ela chegou por causa do propósito de Esther era trazer livramento para o povo judeu, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para você? Deus não nos colocou no lugar que nós estamos por acaso. Então, existe propósito na família que você está, no lugar que você mora, na cidade que você se encontra hoje, certo? Nas conexões que você tem, sempre existe um propósito e nós precisamos estar atentos a isso, certo? Então o jejum aqui ativa o quê? A reversão de Deus. Então antes de uma resposta pública, antes de uma intervenção, tá? Houve o quê? Uma rendição, esse povo se rendeu, esse povo se humilhou, tá? Então o jejum destrava sentenças. Tá? Anula a sentença, traz uma nova sentença favorável do próprio Deus sobre uma circunstância, sobre uma ocasião que aos seus olhos é impossível, certo? Então a gente vê que essa humilhação, essa rendição, né? Então não existe milagre sem posicionamento, não existe intervenção de Deus sem posicionamento. A coragem de Esther é o que vai liberar a autoridade. Então quando Esther, que é rainha, ela se posiciona, ela fala: olha, jejuem por mim, minhas servas vão jejuar. Isso vai gerar autoridade sobre Esther, tá? A rendição, a humilhação gera autoridade, né? Gera autoridade para Esther ir e falar com o rei Assuero. Amém? Então a gente já sabe, né, o final da história. Então depois de tudo isso, o que acontece? E depois de 3 dias, Esther é revestida de autoridade, ela está blindada. E aí ela vai o quê? Ela vai diante do rei, certo? Ela entra na presença do rei, arriscando a sua própria vida. E aí o rei estende o cetro para ela, ou seja, quando o rei estende o cetro para ela,
Queridos, isso aí é uma linguagem simbólica e profética do próprio Deus estendendo o favor sobre ela. E ela convida o rei e Amã para um banquete estratégico. Então, olha só, durante o jejum de Ester, Deus vai te dar estratégia. Durante o jejum de Ester, Deus vai te dar sabedoria para aplicar, para se posicionar mediante algo. Então, Ester, quando ela sai do jejum, ela vai diante da presença, ela já tem um plano, porque durante os 3 dias Deus falou com ela. Ela chama tanto o rei, tanto Amã para um banquete, tá? E no banquete, o rei se lembra do bem, entre os banquetes, o rei se lembra do bem que Mordecai havia feito e o honra publicamente, né? Então, aí acontece a honraria para Mordecai pelo fato dele ter livrado a vida do rei. E Amã fica muito brava. E aí, esse é no primeiro banquete. Aí, no segundo banquete, Ester revela sua identidade e denuncia o plano de Amã. E Amã é desmascarado, é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, eu não sei se você entendeu, mas aquilo que estavam preparando para você vai se voltar contra o seu inimigo. Então, a gente entende que Deus, além de cancelar sentenças, o dardo que vinha numa direção contra a sua vida, ele volta, tá? Para aquele que vinha lançando, trazendo uma armadilha para você. Então, a gente sabe que muitas pessoas são perseguidas, a gente sabe que... Então, esse jejum de Ester, ele é um jejum de reversão, é um jejum poderoso, certo? É um jejum que Deus vai te dar estratégia. E o povo judeu venceu seus inimigos, tá? E foi preservado. Então, a vitória é estabelecida, né? Ali, hoje, né, os judeus comemoram a festa de Purim, né? Onde a sentença, teve resposta sobre a sentença de morte contra os judeus e eles foram preservados. Então eu quero que você entenda que o jejum de Ester é um jejum poderoso, é um jejum sobrenatural. E eu quero que você faça ele com muita consciência do que Deus vai trazer para você, né? Então esse jejum não é só você ficar isolado, num canto deitado, né, desfalecido. Não, esse jejum é para você se alimentar da palavra de Deus. Esse jejum é para você ter uma vida de oração. Esse jejum é para você escutar louvores. Amém? Então, o propósito principal desse jejum é você entrar um e sair outro e Deus tocar na sua alma, Deus renovar o teu espírito, Deus fortalecer a sua mente, Deus te dar estratégias, tá? Então, o jejum de Ester, ele é poderoso para que todo mal, toda arma forjada contra você venha cair por terra. O jejum de Ester é poderoso para quebrar qualquer sentença que aos seus olhos é impossível, uma sentença de morte, uma sentença de enfermidade, tá? O jejum de Ester, ele é muito poderoso para trazer cura emocional. Fala, Deus, cura, tira toda a dependência emocional, tira todo tipo de ataque na minha mente. Senhor, me leva para um outro nível emocional, tá? Então, o jejum de Ester, ele é extremamente poderoso e válido, certo? É um jejum difícil de fazer. Como eu disse para você, nós vamos ter 3 formatos, tá? O primeiro formato é o jejum original, sem comer nada e sem beber nada, ok? Eu abri uma exceção sobre a ceia, mas a ceia, como eu disse para você, uma vez ao dia, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão bem pequenininho. Se você fizer mais que isso, aí você já tá abrindo a legalidade, tá bom? Então, o primeiro formato, jejum de Ester, sem água e sem bebida, no original. Nós abrimos a exceção. Apóstolo, eu quero fazer sem ceia. Então, não ceia. Fica ao seu critério, tá? Eu estou abrindo porque a gente já ceia toda a madrugada e eu vou permanecer na madrugada orando, tá? Eu sei que muita gente ceia, ok? Ok. Segundo formato, eu abri para vocês tomar água. Água pode ser água com gás, água normal, sendo água. Água, tem que ser água, tá? Não pode ser chá, não pode ser... Não, é água, certo? Só água. Água quente, água fria, água com gás, água, ok? Água. Então, o segundo formato você vai fazer o jejum de 3 dias, sem comer nada, somente água. Para quem é esse formato? Para quem nunca jejuou, para quem não tem uma vida jejuada. E o terceiro formato é para ajudar aqueles que querem muito fazer, acham que vão ter muita dificuldade, que é um jejum com água, certo? E com um caldo bem ralo de verduras fervidas, como eu disse para você, uma vez por dia,
tá? Umas 500 ml, 400 ml no máximo, queridos, certo? E uma vez por dia, é um caldo, é uma água temperada com um pouquinho de sal, os nutrientes do legume ali, da verdura, coado, sem nenhum tipo de pedaço, tá? Não, esse caldo não pode ser pastoso, não pode ser grosso, é água. Imagina que você ferve ali as verduras, tá? Esse é o terceiro formato. Tá lá no PDF bem explicativo, amém? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala água, é só água. Não me pergunte água de coco, Gatorade. Não, isso quebra jejum. A água de coco tem açúcar. Então, é água. Água, água. Não pode nada além disso. Amém? Só para que vocês saibam, tá? Certo? Tá lá no PDF de vocês. Amém? Então, ontem, a Bruna ela contou o testemunho dela. Agora eu vou colocar o áudio do testemunho dela, tá? E aí vocês, quem vai tomar com água, tá? Se quiser colocar um pouquinho de sal mineral. O que é o sal mineral? É o sal do Himalaia, é o sal rosa, é o sal grosso. Se você quiser na sua água colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, tá liberado também, porque vai ajudar a manter aí, certo? A manter a hidratação melhor do seu corpo, tá? Mas não é muito também, senão você pode passar mal, certo? Para quem vai fazer com água no segundo formato ou no terceiro, tá aberto, tá bom? Agora, deixa eu trazer aqui algumas dicas que eu recebi aqui, né, da pastora Célia ontem. Ela trouxe aqui isso aqui pra mim, tá? Ó, durante os 3 dias, lógico, você vai escovar o dente, você vai tomar banho, certo? E uma das coisas que a pastora Célia trouxe como dica, escovar os dentes apenas com água, tá? Porque ela falou que a pasta de dente resseca muito a boca e dá mais sede. Agora, se você usa uma pasta de dente, eu uso uma pasta de dente de babosa, tá? Que não tem flúor, não tem nada disso. É uma pasta de dente bem natural. Então, se você usa uma pasta de dente mais natural, assim como eu, tá? Então, fica a dica aí pra você. Outra dica, não comam, por exemplo, vamos supor que você vai entrar hoje, 1h da tarde, aí você termina de almoçar 1h50, meio-dia e 50, 10 minutos, então não coma imediatamente e já vai entrando de jejum, então faz a sua refeição às 2 horas antes de entrar e pega essas 2 horas que você tem para você beber muita água e aí faltando 2 horas, 3 horas, não bebam água com sal. A água com sal você deve fazer um dia antes, certo? No dia, por exemplo, hoje toma só água pura, certo? Água pura. Então, 2, 3, 4 horas antes, toma só água pura. E beba muita, muita, muita água. Principalmente você que vai fazer o formato do jejum original. Então, você vai beber muita água. Então, por exemplo, você que hoje vai entrar meio-dia, vai entrar 2 horas da tarde, vai entrar o pôr do sol. Beba muita água, tá? E faça aí somente, né? Ou seja, a refeição, uma refeição e outra. Não comam um tanto de comida que senão você vai passar mal. Come uma refeição normal, come uma fruta. Aí 2, 3 horas entra e toma muita água, tá? E é isso, certo? Então, a última água ingerida 2, 3 horas antes. O ideal é que não tenha sal, não tenha limão, para ela trazer mais, né, purificação aí pro seu corpo, para você não sentir, né, sede. Amém? Certo? Ó, já estou trancada no quarto. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gente, ontem a Bruna trouxe um testemunho muito válido, né? A Bruna, ela trouxe para mim ontem o testemunho dela. E ela disse que no segundo dia, realmente é o dia que a gente mais passa mal no jejum. E ela falou que começou a ter ânsia de vômito, começou a ter muita dor de cabeça, e ela disse que começou a clamar ao Senhor e pedir para o Senhor alimentar ela, suprir ela, colocar na veia dela, né, no âmbito espiritual, falar: Deus, coloca na minha veia agora tudo aquilo que eu preciso, né? A Bruna tá aí? Eu não sei se eu posso colocar o áudio dela, tá? Bruna, eu posso colocar o seu áudio, aquele primeiro áudio do testemunho aqui pro pessoal escutar? Fazendo um favor, você libera? Eu vou colocar no... Amém? Posso colocar? Me autoriza aí, Bruna, fazendo um favor. Pode. Então, vou colocar aqui o áudio da Bruna, tá?
Vai sair de novo aqui. Peraí, vou pôr o áudio da Bruna então. Calma. É tanta conversa no meu WhatsApp. Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, apóstolo, bom dia. Eu vi que você hoje falou sobre o jejum, né? Hoje, infelizmente, eu não consegui assistir a live, mas eu também queria contar meu testemunho. Eu fiz o jejum de Esther no dia 28, 29 e dia 30, no final do mês passado, né? De dezembro. O Espírito Santo me conduziu a fazer e eu consegui, sim, os 3 dias, com a honra e glória do Senhor Jesus. O segundo dia aí, como a senhora tem falado aí para as pessoas, né, contando, realmente o segundo dia para mim foi terrível. Eu tive uma enxaqueca muito grande, minha pressão baixou, eu pensei que eu ia desmaiar, tive vontade de vomitar, mas eu comecei a orar e a clamar o Espírito Santo, né, e comecei a pedir a Deus que os anjos viessem, né, me alimentar, que os anjos viessem colocar o que estava precisando na minha veia. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu não entreguei o jejum. Eu consegui concluir o jejum de 3 dias. E eu tô passando aqui só para testemunhar para a senhora também, né? Porque eu sei que isso vale para outras pessoas. Mas não foi fácil, mas para honra e glória do Senhor Jesus, os 3 dias eu fiquei sem água e sem comida. Tá bom, apóstolo? É só para contar esse testemunho. Que Deus te abençoe. Uau, né? Poderoso, 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 poderoso. Uau. Aleluia. Amém? Ó, tem gente que já entrou. Então, assim, gente, a hora que você começar a passar mal, ó, o sal, exatamente como falarei, o sal. Então, hoje, por exemplo, se você ainda não tomou com sal, é o sal grosso, é o sal do churrasco. Hoje, se você vai entrar hoje meio-dia ou 6 da tarde, pega, né, ali uma água. Eu gosto de fazer com água com gás, então eu pego ali uma garrafinha de água com gás. Eu pego ali uma colherzinha de café, de sal mineral, que é o sal grosso, é o sal do Himalaia, é o sal rosa. E meio limão, espreme num copo. Toma hoje, bem agora cedo, se você vai entrar de jejum 2 horas ou ao pôr do sol aí. Depois, as outras águas, toma água pura, normal. Faz uma refeição leve, amém? Certo? Então, esse jejum, ele é poderoso. Então, o sal vai ajudar a não dar dor de cabeça. Põe isso na cabeça de vocês. E o sal vai manter o seu corpo mais hidratado. Então, hoje, né, se hidrata bastante, toma muita água, pega todas as dicas que a gente deu aqui para vocês. Eu vou colocar, a gente vai colocar agora em todos os nossos stories o grupo 2, né, do jejum. Eu coloquei lá, ó, tem um PDF bonitinho, eu mostrei ontem para vocês. O PDF tá lá com os 3 formatos. Imprimam, escrevam o propósito de vocês, né? Não façam só o jejum sem comida e sem bebida. Orem, né? Louvem ao Senhor. Tem uma oração para você decretar todos os dias, poderosa, né? Essa oração decreta 3 vezes por dia. Decreta essa oração, né? Essa oração vai te ajudar a fortalecer e fala na sua oração com Deus, fala: Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala: Senhor, a sua palavra me alimenta, a sua palavra me supre, a sua palavra me sustenta, a sua palavra me mantém de pé, a sua palavra renova minhas forças, a sua palavra, amém? E gente, banho normal, escovar os dentes, né? Eu dei a dica aqui, como a pastora Célia disse, é que eu uso um outro tipo de pasta, né? Eu uso uma pasta de babosa, muito boa. Amém? Depois eu posto para vocês. Eu uso uma pasta, né, que é de babosa. Ela não tem flúor, tá? Ela é muito boa. Mas, né, aí você vai vigiar aí certinho como que você vai fazer o jejum. Então, eu sempre traço uma estratégia para o meu tempo de jejum. Como que eu vou buscar Deus nesse período? O que eu vou fazer, né? Então, a gente vai estar fazendo um devocional aqui e a oração da madrugada. Mas se não for para se edificar, não entre nas redes sociais, tá? Não entre nas redes sociais. Se não for para se edificar, não entre. Então, pega 72 horas para você não ficar olhando a vida de ninguém. Pega para você escrever um diário para Deus, né? Ou seja, faz tudo que edifica o teu espírito. Amém? Certo? Gente, agora a pasta que eu uso é da Forever. Era Forever. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto pra vocês. Forever. Deixa eu achar aqui pra vocês a foto. Pera aí. É muito boa. Aí eu compro no Mercado Livre, que aí ela não é baratinha não, tá, gente? Ela não é baratinha não, já aviso vocês já. Mas ela é uma pasta sem flúor, sem essas coiseiras tudo, certo? Deixa eu achar aqui.
Ela é uma pasta verdinha. Eu uso ela já tem tempo já. Eu comecei a usar ela desde antes do reset. Eu já usava ela. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, achei a bonita aqui, gente. Ó. Forever. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. A minha é essa aqui, ó. Ó, tem vários, ela de vários preços. Aí eu compro ela de bastante, que ela fica um pouquinho mais barata. Então quando eu compro. Eu não sei se a minha é essa aqui, né? É a minha essa aqui, amor? É. Essa aí. Essa aqui, né? Já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa. Printa aí, gente. Da Forever. Essa é a pasta de dente que eu uso. Não tem flúor. Você sabe que o flúor te bloqueia, né? Tem alguns metais que... Tá? Essa aqui. Amém? Então, povo de Deus, querido, nós vamos manter nossos devocionais normais aqui na manhã das 4h12, nossa oração. Então, você vai elaborar uma estratégia de como você vai buscar Deus nessa temporada. Então, vou ficar 72 horas de jejum, né? Então, 72 horas eu vou orar 3 vezes ao dia. Vou fazer essa oração que está lá no propósito, mas eu vou fazer minha oração genuína também, certo? Aí você vai fazer sua oração genuína, vai orar ao Senhor, vai apresentar. Se você achar que tá difícil fazer a oração, escreve para Deus, que também é uma forma de orar. Escreve para Deus, tá? E aí você vai tomar banho normal durante o dia, né? Começou a passar mal, faz como a Bruna, começa a clamar ao Senhor, fala: Senhor, me restaura, me alimenta, amém? Então eu creio que vai ser um divisor de águas poderoso. Eu creio que é a porta, tá, para você viver águas profundas. Esse jejum de Esther é a nossa maior primícia dentro dessa temporada de 12 dias, tá? Então, você que quer viver o novo de Deus, quer estratégias, então Esther sai desse jejum já com uma estratégia de como vencer, de como afrontar, de como se posicionar contra o inimigo, certo? Então eu quero profetizar que você vai sair desse jejum com a rota estabelecida, sabendo qual é o próximo passo, entendendo qual é o novo nível em que Deus quer colocar você. Amém? Eu tenho certeza que vai ser um tempo sobrenatural. Eu quero que... E outra, nesse jejum de Esther, pede para Deus renovar sua vida de oração. Pede para Deus melhorar sua vida de jejum, melhorar sua vida de oração, melhorar sua vida de leitura bíblica. Pede para Deus melhorar. Fala: Deus, mostra para mim as coisas que o Senhor quer que eu deixe para trás. Mostra para mim aquilo que não combina mais com a estatura a qual eu vou sair desse jejum. Senhor Deus, porque, gente, todo jejum, todo processo árduo de jejum, a gente vai ter que deixar alguns cântaros para trás. Então, a gente vai ver que, após o jejum de Esther, Deus vai trazer algumas novidades, mas você vai precisar soltar algumas coisas. Então, a gente não sabe, né, o que Deus vai pedir para você soltar. Então, fala: Deus, eu me coloco sensível à voz do Espírito Santo. Então, esse ato profético é legal para você, né, imprimir. Você viu que tem aqui, né, todo um passo a passo, um direcionamento. Então, você vai colocar ali o seu nome, vai colocar o seu propósito e vai ser um tempo sobrenatural. Lembra que eu disse para vocês? Faz uma lista de coisas que você quer muito e coloca a primeira coisa, coloca assim, número 1, primeiro. O que você mais anseia, que para você é impossível, uma coisa que você quer mais que tudo. Então apresenta, fala assim: Deus, de todo esse jejum, a coisa mais importante pelo qual eu preciso clamar e jejuar e orar é isso. Então, Senhor Deus, apresenta para Deus o que para você é mais importante, amém? E depois você vai apresentar as outras coisas, as outras circunstâncias, tá? Então vai ser algo assim poderoso, sobrenatural. Eu profetizo que o Senhor te fortaleça, amém?
que seja estrondoso, que seja um tempo que você venha receber muita revelação do Senhor. Eu vou entrar após o almoço, então provavelmente nós vamos almoçar às 11h30 e nós vamos entrar aí entre 1h, acho que mais cedo, a gente vai almoçar às 11 horas e vai entrar entre 1 e 2 horas. Então a gente vai almoçar, vai fazer uma ótima refeição e aí a gente vai tomar bastante água e aí lá pelas 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, a gente entra de jejum, amém? E vai ser um tempo assim sobrenatural. Que o Senhor te fortaleça. Eu quero que você não coloque sua vida em risco, que você tenha consciência. Se você vê que para você não dá o jejum original, então faça lá o formato 3, mas com consciência, amém? Quem já entrou, que o Senhor te sustente, tá? Na oração da madrugada nós vamos estar orando para Deus te capacitar de forma poderosa, amém? Glória a Deus. Um beijo bem grandão no seu coração. Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, que o Senhor te sustente de maneira poderosa, em nome de Jesus. Beijo, beijo, amo vocês.